Por que será que é tão difícil a gente conseguir superar a dor de um coração partido? A dor de um relacionamento que findou? Eu vou começar explicando do ponto de vista mais técnico, tá? Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você vive, criam sinapses no cérebro. O que seria isso? Mais ou menos uns caminhozinhos que são feitos entre um neurônio e outro. Então, você aprende aquilo e você passa a repetir aquilo que você aprendeu. Como, por exemplo, pensamentos. Os pensamentos, os mesmos pensamentos, eles ficam vindo na sua cabeça. Aquele pensamento nele, né? Aquele pensamento repetitivo, o porquê que aquilo não deu certo. A gente volta aos diálogos, a gente volta às situações, a gente volta às brigas, a gente volta a cada detalhe, a gente vai nas conversas de WhatsApp e a gente fica relendo para ver em que momento foi que a gente se perdeu e a gente errou e cagou tudo. E aí as pessoas perguntam, mas eu quero superar, eu quero ir em frente, mas eu não estou conseguindo. E por que não está conseguindo normalmente? Porque a gente acaba alimentando justamente essas sinapses. Ao invés da gente destruir, ao invés da gente desfazer aquilo, não, a gente alimenta. Exatamente isso. E como é que você alimenta isso? Cada vez que você procura saber informação dele. Com pessoas em comum, com familiares, então você fala com a mãe dele, você fala com a irmã dele, com o irmão. Você fala com amigos em comum, então vem trazer aquela merda toda que ele está fazendo. Você vai na rede social dele para ver as postagens que ele está publicando. Você vai no Instagram dos amigos dele, inclusive, para você saber aonde ele está indo, o que ele está fazendo, quando, com quem. Então você fica tentando destrinchar aquilo, você fica vendo se ele está online. A última vez que ele ficou online, o visto por último, você fica entrando 500 mil vezes naquele Instagram. Você olha os status do Instagram dele. Então, tudo isso que você está fazendo, você está alimentando isso. Então, você acha que você vai conseguir superar algo que todo dia você vai lá olhar? Todo dia você vai lá e dá um alimento para aquilo? Claro que não. Tem pessoas que pegam um calendário, e fica assim, tipo, Alcoólicos Anônimos, né? Um dia sem álcool, a pessoa vai lá e coloca assim, um dia que eu não falei com ele, risca no calendário. Mais um dia que eu não falei com ele, vai lá, risca de novo no calendário. Ou pega um caderno, uma folha, uma caneta e ficam escrevendo as coisas ruins que ele tem, ou escrevendo motivos que fez com que vocês terminassem. Fica escrevendo. Olha só, isso é uma furada do ponto de vista cerebral. Por quê? Porque todos os nossos sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, mandam mensagens para o cérebro. Então, quando você pega uma canetinha, uma Bic, e você, singelamente, você vai lá escrever no papel aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando com relação àquela pessoa, ou você pega um calendário e você vai lá colocar um dia que eu não falei com ele, você está reforçando esses sentimentos e essas sinapses no seu cérebro. Então, ao invés de você esquecer, o efeito é oposto. Você está alimentando aquilo. É que nem quando a gente vai, por exemplo, treinar a lei da atração, né? Quando eu quero que alguma coisa crie forma na minha vida, eu preciso focar naquilo. Então, uma das formas que a gente usa muitas vezes é escrevendo. A gente pega um caderno e a gente vai escrevendo no presente aquilo que a gente quer. Então, eu estou muito feliz e grata por ter conseguido este emprego maravilhoso. Então, você vai escrevendo aquilo. Então, aquilo que você está escrevendo, né? Você está com a caneta lá, aquilo está entrando pelo seu tato e isso está percorrendo aqui um caminho até chegar no seu cérebro. É a mesma coisa quando você sente o cheiro de alguma coisa, né? Tem captadores aqui, vamos dizer assim, o nome não é esse, mas para ficar de uma forma simples de entender, é que esses captadores entram aqui pela sua narina e ele é processado lá dentro do cérebro, numa área específica, que faz com que você tenha certos pensamentos, etc. Então, tudo aquilo que tem a ver com os nossos sentidos, tudo aquilo que é sensorial, manda mensagem cerebral, entendeu? Então, quando você reforça isso em qualquer aspecto sensorial, isso tem uma mensagem poderosa dentro do teu cérebro. Então, se você quer superar isso, o que você precisa fazer? Você tem que tirar tudo da frente. Por isso que eu sempre falo aqui, você tem que tirar o negócio como se fosse tirar um esparadrapo. É de uma vez.
Não dá para ser aos pouquinhos, não, é de uma vez. Então, se é para parar de olhar a rede social dele, pare 100%. Não é, eu vou parar de olhar, mas eu vou olhar só uma vez por dia. Você continua alimentando. Se você continua falando com os amigos em comum e essas pessoas estão vindo trazer informações dele, você continua alimentando. Se você conversa com a mãe dele, eu sinto muito pela senhorinha, que é a mãe dele, mas o melhor a fazer é você simplesmente cortar o contato mesmo, de uma forma educada, seguir sua vida, olhar para o outro lado, né? Fecha essa janela, abre outra janela, justamente para você começar a desfazer esses caminhos e criar novos, onde você se sinta bem, onde você se sinta plena, onde você consiga seguir em frente na tua vida e criar uma outra história. E, de repente, muitas vezes, até retomando essa história, mas de uma forma diferente. Porque o que eu percebo? Quando a gente foca na falta, quando a gente foca naquilo que a gente não quer, na verdade a gente continua criando mais daquilo. Então, muitas vezes a gente trabalha na vida como se a gente fosse a pedra no nosso caminho. Na hora que a gente se retira, ou seja, na hora que a gente tira a pedra do nosso caminho, na hora que a gente retira aquele pensamento em cima da questão, aquilo que você fica pensando 24 horas por dia, a coisa se resolve por si só e muitas vezes a pessoa até volta. Quando é para voltar mesmo, né? Quando é uma coisa boa, né? Ou não, eu vou refazer minha vida, vou conhecer uma outra pessoa e vou arrasar. É isso. Então, por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente superar alguma coisa. Claro que isso requer um tempo. Quando a gente tira alguma coisa da nossa frente, a gente está falando aí, e a gente adota uma outra postura, né? Frente àquela situação, a gente pode colocar aí de 10 a 15 dias para isso começar a perder força, tá? Então, isso começa a perder força, os pensamentos começam a ficar menos repetitivos, chega uma hora que você já consegue ficar horas sem pensar na questão, e aí quando de repente você toma um susto e você pensa, puxa, já é noite e eu não pensei, aquele pensamento não veio, o pensamento naquela pessoa não veio, eu passei o dia que eu nem lembrei que aquilo aconteceu ou que aquela pessoa existia. E aí finalmente você vai ter conseguido superar. Finalmente, você vai ter conseguido destruir essas sinapses e criar novos caminhos. Um beijo.